a respeito dos assuntos que já tratamos no direito das obrigações. Então, está lá no arquivo, material de aula, vocês podem clicar lá, tá? Das aulas 1 a 6, disponível para vocês, tá? Então, quando a gente fala de direito das obrigações, a gente está falando sobre as relações jurídicas que têm como objeto algo que tenha um valor econômico apreciável. Então, nós vamos revisar isso aqui, né? Porque está nos artigos 233 a 420 do Código Civil. Tudo que a gente vai ver, né? Eu tenho conversado com vocês nas aulas e a bibliografia, qualquer autor de direito civil que vocês já estejam acostumados. Então, é muito importante fazer uma leitura paralela e também do conteúdo que está disponível no Aura para vocês, né? No CIA e no Sava. Então, vínculo que une o credor ao devedor em torno de uma prestação economicamente apreciável é o que a gente denomina de obrigação, né? Então, na verdade, a nossa vida é permeada de obrigações, de relações jurídicas que vamos fazer todos os dias, né? Através dos contratos, através de negociações que nós vamos fazendo, e aí está presente o direito das obrigações. Então, nós fazemos contratos habitualmente, até mesmo os contratos verbais, né? Que também nós vamos ter aí a obrigação. Só cuidado, gente, para não tocar no microfone, senão fica o áudio de vocês aqui também. Daí a nossa vida é permeada de obrigações. Os princípios do direito civil também, que a gente vai perceber no direito das obrigações e nos contratos em geral: autonomia privada, poder de autorregulamentação dos próprios interesses. Então, a gente só contrata com quem a gente quer, e isso é importante, né? Eu contrato com quem eu quero, eu compro onde eu quiser, eu faço negócio jurídico com quem eu quiser, respeitando a autonomia privada e esse poder que nós temos de autorregulamentação dos próprios interesses. A eticidade, boa-fé, que tem a ver com a moral. Então, a gente sempre deve ter uma conduta visando a ética, a moral, de acordo com o que prevê a lei e não causando dano a ninguém. A boa-fé objetiva, que é o padrão de comportamento leal entre as partes, que é muito importante isso também, né, gente? Porque às vezes você assina um contrato, mas você percebe no contrato que existe uma cláusula abusiva. Você percebe naquela negociação que a pessoa está por trás, nas entrelinhas, não está agindo adequadamente. Então, a boa-fé objetiva ela deve ser observada por todos. E a boa-fé subjetiva é a conduta pessoal de cada um, que é o que a gente deve observar, né? Porque quando a gente pressupõe isso, eu já falei em sala de aula, que todo mundo está de boa-fé, até que prove o contrário. Então, a boa-fé é presumida, a má-fé é provada. Então, a gente parte do princípio de que todos estão agindo de boa-fé. E o artigo 113 do Código Civil, ele prevê que a interpretação dos contratos ela tem que ser de acordo com a boa-fé e com os bons costumes. Tá? Então, importante, porque quem vai fazer a interpretação dos contratos é o juiz. Então, ele vai fazer a interpretação das entrelinhas e não pense que assim, assinei e dancei. Não, né? E, gente, eu preciso que a aula tenha mais pessoas. Coloquem no grupo, por favor. Eu já coloquei tantos avisos, né? Eu sei que depois as pessoas vão assistir, mas eu preciso que tenha pessoas presentes, né? Avisem lá no grupo quem está no grupo de WhatsApp, pelo menos a pessoa clicar aqui para computar a presença. E aí, quem vai fazer a interpretação dos contratos é o juiz, caso haja alguma inconsistência nesse contrato. Então, não vamos também levar tão a sério o pacta sunt servanda, porque ele existe, os contratos devem ser
firmados e cumpridos, mas pode ser que nesse contrato exista uma cláusula abusiva. E por isso a gente pode revisar o que está no contrato. Obrigação é um dever que pode estar ligado a uma acepção moral ou jurídica, uma vez que exprime qualquer espécie de vínculo. Então, quando eu falo de obrigação moral, é o cumprimento, é o cumprimentar, dar bom dia, boa noite, boa tarde, comparecer a eventos familiares, né? Ir na formatura de um parente, ir na entrega da carteira da OAB, ir a um casamento, ir a alguma festa, almoço de domingo. Então, isso é uma obrigação moral. A obrigação civil é a relação transitória existente entre sujeito ativo e passivo. Ontem eu falei de mora accipiens, mora solvendi, porque o credor é o accipiens, o devedor é o solvens, cujo objeto consiste em uma prestação positiva de dar ou fazer, de pagar, de entregar, de restituir, ou negativa, que é a obrigação de não fazer, não causar dano a outrem, não construir acima do que o gabarito permite dentro daquele bairro. E havendo inadimplemento obrigacional, poderá o credor satisfazer-se com o patrimônio do devedor. Por quê? Porque se ele não cumpre aquela obrigação, eu posso requerer que ele pague com seu próprio patrimônio. Eu vou requerer uma penhora online, eu vou requerer uma penhora dos bens, e para isso eu vou requerer ao juízo que consulte o Sisbajude, o Infojude, o Renajude, que são sistemas que o juiz tem junto ao Banco Central, junto ao Detran, junto à Receita Federal, para rastrear todo o patrimônio daquele devedor. Então, se ele não paga por bem, vai pagar por mal, porque precisa haver o pagamento, né, e o cumprimento de uma obrigação que foi firmada entre aquelas partes, porque a gente, na verdade, firmou contrato com quem a gente quis e agora a gente tem que cumprir a nossa obrigação. Então, faz parte aí da negociação, faz parte do negócio jurídico. Nas primeiras aulas que eu dei para vocês, a gente fez uma diferenciação entre dever, obrigação, responsabilidade, ônus e estado de sujeição, e a gente acaba hoje também tendo a oportunidade de fazer uma revisão. O que é o dever jurídico? O dever jurídico se contrapõe a um direito, e sempre assim, né? Para cada dever há um direito, para cada direito há um dever. Então, para todo direito corresponde um dever. Ah, eu tenho direito disso. Tá, mas você é cumpridor dos seus deveres? Então, a gente precisa analisar o direito e o dever como um estando relacionado com o outro. Então, se eu não cumpro o meu dever, vai surgir para o outro um direito subjetivo. O que é direito subjetivo? A faculdade de agir, de acordo com o que a norma diz. Direito subjetivo é a faculdade de agir, direito objetivo é a norma. Então, eu preciso entender que para todo dever descumprido vai surgir um direito para o outro, né? Então, por isso... Espera aí, Renan assumiu o controle. Deve ter clicado sem querer, né? Mas tá bom. Bem-vindos, queridos que estão aqui comigo presentes. Vamos aproveitar ao máximo essa aula. A obrigação é uma relação jurídica de caráter patrimonial e transitória entre credor e devedor, que possui por objeto o cumprimento de uma prestação como aquela que decorre de um contrato de compra e venda. Então, eu dou esse exemplo sempre na sala de aula, e é o que eu falo: eu vendo o meu carro para o Joel vai me pagar. Então, a minha obrigação é de entregar e a obrigação dele é de pagar. Então, obrigação é uma relação jurídica transitória, né? Que quando o Joel me pagar e eu entregar o carro para ele, acabou a nossa relação, porque essa relação jurídica é transitória. Diferente, por exemplo, quando um casal tem filho. Aquele filho vai ser vínculo perpétuo, e aquela obrigação ela é continuativa. Ela não é transitória como uma obrigação decorrente de uma compra e venda, por exemplo. O que é o ônus? O ônus se caracteriza pela necessidade de se observar um determinado comportamento para a garantia de um direito, como o registro de imóvel, quando você compra um imóvel, né?
E você precisa registrar no registro de imóveis, por quê? Só é dono quem registra. Na segunda-feira, eu vou levar até essa escritura aqui, né? Essa escritura não, esse registro de imóveis, que isso aqui eu estou advogando para uma pessoa que o marido dela, na constância do casamento, teria doado para os filhos dele uma casa que pertence ao casal, tá? Então, o que que eu fiz? Eu procurei saber o que aconteceu de fato. Por quê? Porque só é dono quem registra. Eu vou levar isso segunda-feira para o povo da disciplina de direitos reais, né? E eu vou levar para eles verem aqui como é que essa escritura pública ela vai ser registrada e, para isso, é um ônus que eu tenho de registrar aquela escritura, porque senão eu não vou ser considerada dona, né? Então, eu só sou dona quando eu registro aquela escritura, assim como o usufruto, né? Então, eu doei a casa para minha filha com usufruto para mim, isso tem que ir para o registro. Então, é um ônus que eu tenho de registrar, porque senão vai acabar não valendo aquilo que nós determinamos ali naquela escritura, né? Por quê? Porque não tem publicidade. Então, o ônus para ter publicidade, eu preciso registrar, tá? Então, aqui a gente tem essa necessidade de registrar o que for de direito real naquele imóvel. Hipoteca é a mesma coisa, pedir dinheiro emprestado ao banco, R$ 1 milhão para comprar um bem, e eu dou em garantia o próprio bem. Então, isso tem que ir para a matrícula do imóvel? Tem. Isso é um ônus, tá? Então, exemplo que a gente está falando aqui sobre a classificação e conceito e definição de ônus. O estado de sujeição se caracteriza quando a pessoa está sujeita a uma situação, como no divórcio que a gente já falou em sala de aula, né? Por exemplo, hoje eu prestei uma consultoria de uma pessoa, né, que ela quer se divorciar. E eu falei para ela, olha, o divórcio é unilateral, é direito potestativo. Mesmo que o seu ex-cônjuge diga que não vai assinar, você, mesmo assim, o juiz pode considerar e decretar o divórcio. Boa noite, Fábio, boa noite a todos que estão aqui. Daí, é o estado de sujeição quando a pessoa está sujeita à nossa vontade. Então, para se casar, precisa da vontade dos dois. Para divorciar, basta que um queira, tá? Que é aí o que a gente chama de divórcio unilateral. Então, ele vai ajuizar o divórcio e o juiz vai citar a outra parte para ela tomar ciência de que foi requerido o divórcio e o juiz vai decretar independente da outra pessoa aceitar ou não. Então, a gente vai entender a estado de sujeição assim. E também na relação trabalhista. Só trabalha para mim quem eu quero e só trabalha para mim quem quer, certo? Mas se eu não quiser mais que aquela pessoa trabalhe para mim, eu vou demitir ela. Então, a gente vai demitir justamente por quê? Porque a nossa vontade precisa prevalecer. Então, eu acho que quem não é da turma não está conseguindo entrar no chat, mas não tem problema que vai assistir a aula aqui. Também existe o estado de sujeição com a questão da procuração, tá? Então, por exemplo, você não está satisfeito com o seu advogado. O que você vai fazer? Você vai trocar de advogado, vai revogar o mandato daquele advogado, mas tem que pagar ele, hein? Tem que pagar o trabalho que ele teve, tudo que ele atuou, e aí você pode trocar de advogado. Por quê? Por causa do estado de sujeição, que a procuração, ela também, quando você delega poderes para alguém te representar, você está delegando esses poderes e a pessoa está no estado de sujeição. Por quê? Porque se você não quiser mais, você pode trocar de advogado. Assim como aquele advogado que também não quer mais patrocinar aquela causa, o que ele vai fazer? Ele vai renunciar ao mandato.
Então, estado de sujeição. Responsabilidade é a consequência patrimonial do descumprimento de uma obrigação. Trata-se de um dever derivado, como o caso das indenizações ou compensações. Então, para haver responsabilidade, precisa ter havido o descumprimento de uma obrigação para gerar essa responsabilidade. Então, descumpriu uma obrigação, responsabilidade em pagar pelo inadimplemento da obrigação, pelo descumprimento da obrigação. Então, a gente vai conceituar a responsabilidade como sendo decorrente do inadimplemento de uma obrigação. Que obrigação é essa? Pode ser o contrato, pode ser pela lei, né? Pode ser por uma declaração de vontade, pode ser por um ato jurídico, que nós já analisamos nas aulas pretéritas, mas nós vamos analisar nesta oportunidade aqui também. E aí, na aula 1, a gente tem um exercício ao final, né, que ele fala assim, ó, na seguinte situação hipotética, Gregório Matias é casado com Adília Matias pelo regime da comunhão total de bens. Ele se comprometeu com a mulher a acompanhá-la a uma cerimônia de colação de grau. Isso é uma obrigação civil? Não, é uma obrigação moral, né? Também ir à imobiliária, onde devem firmar um contrato de compra e venda de um imóvel que estão adquirindo. Aí é uma obrigação civil, porque ele tem que assinar o contrato. Gregório, enquanto fala com a mulher, acaba se distraindo e colidindo de maneira leve com um veículo, causando um prejuízo de ordem de R$ 750. Com esta narrativa, analise as afirmativas abaixo. Então, aí é a letra E, né? No caso, há relações obrigacionais. A primeira é uma obrigação moral e não tem relevância jurídica, porque ir à colação de grau de alguém não é obrigação civil e não vai ter consequência jurídica. Mas as outras duas seguintes, elas serão concretizadas através do contrato de compra e venda, e a terceira por lesão ao patrimônio. Então, se a pessoa colidiu com o veículo, ela causou um dano. E o dano é o grande vilão da responsabilidade civil. Se causou um dano, se colidiu, vai ter que indenizar, vai ter que pagar, né? Tanto o dano material quanto o lucro cessante, se tratar, por exemplo, de um Uber, tanto quanto o lucros cessantes, né, que eu falei, o dano moral, o dano material e os lucros cessantes, tá? Então, é a letra E, corrigindo aí o caso da aula 1. A questão 2 da aula 1, como definição, o dever segundo Kelsen, temos que o dever jurídico não é mais que a individualização, a particularização de uma norma jurídica aplicada a um sujeito. No mesmo âmbito, temos, respectivamente, a compreensão sobre obrigação, ônus e sujeição, sucessivamente. Aí a letra C, que diz assim, ó, obrigação é uma relação jurídica transitória entre um sujeito ativo e outro passivo. Ônus tem como pressuposto a atenção ou a manutenção de uma vantagem para o onerado e, por fim, sujeição diz respeito a uma condição ou situação que o sujeito tem de suportar na esfera jurídica por outra pessoa. Então, a letra certa é a letra C, na segunda questão da aula 1, que eu estou compartilhando com vocês aqui. Sempre que eu dou aula no Teams, né, gente, eu falo sobre uma mensagem ao final da aula, porque hoje a gente vai ver as aulas 1, 2, 3, 4, 5 e 6, resumo, revisão, tá? E aproveitar para já se preparar para o simulado que vai acontecer na última semana de abril. Então, semana que vem a gente ainda tem um encontro no dia 18 de abril. Eu vou já iniciar a responsabilidade civil, mas a prova vai até a aula que eu dei na aula passada, tá? Então, eu vou terminar, que eu comecei a falar sobre a extinção das obrigações, vou falar sobre o inadimplemento das obrigações e ali vai terminar a matéria para o simulado. Depois a gente vai entrar em responsabilidade civil.
Então, que tenhamos força para lutar as batalhas da vida, que tenhamos fé para vencer, e que tenhamos ânimo para jamais desistir, que tenhamos esperança para que tudo dê certo, que tenhamos Deus para estar à frente de tudo e fazendo o melhor por nós. Amém. Né? Então, isso aqui é a aula 1, pessoal. Então,